Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de projetos com MOSFET, mais especificamente como fazer um projeto de um circuito usando o MOSFET como chave, que é uma das principais aplicações desse transistor. Existe um vídeo aqui no canal falando sobre MOSFET, detalhes mais profundos sobre o transistor em si. Aqui nós vamos ver mais a utilização dele como chave. Só recapitulando, né, o MOSFET é um tipo de transistor que é diferente do transistor tradicional bipolar. Em vez de ter coletor, base e emissor, ele tem o gate, o drain e o source, onde o gate não tem uma conexão física direto com a junção, né? Isso caracteriza ele de uma forma muito diferente dos outros, dando uma impedância altíssima de entrada e também conferindo uma baixíssima resistência entre drain e source na condução. Isso é ótimo porque a dissipação dele vai ser muito menor, ele vai ter uma resistência muito menor quando estiver conduzindo. Além disso, os BJTs, os transistores bipolares, são, drivados por corrente, e o MOSFET, ao contrário, é por tensão. Então, a diferença de potencial entre o gate e o source vai disparar ou não a corrente aqui do dreno para o source. Isso é uma chave. A chave funciona dessa maneira: eu injeto uma tensão aqui de gate para source e ele conduz uma resistência baixíssima entre esses dois pontos aqui, dreno e source, ok? Mas existem alguns pontos importantes que nós devemos levar em conta ao fazer um circuito com MOSFET. Uma coisa importante que a gente deve saber é o seguinte: dependendo do tipo de sinal que eu vou usar aqui na entrada do gate, eu preciso saber se eu vou precisar de colocar um resistor aqui ou não. Então isso é muito comum. Por exemplo, se eu vou usar dentro dos tipos existentes de MOSFET, eu vou escolher um tipo, né? Lembrando lá da origem lá do primeiro vídeo que a gente falou que o MOSFET tem o tipo de depleção e de intensificação, sendo que o de depleção ele normalmente é tipo N e o de intensificação pode ser tipo N e tipo P. Nós vamos tratar aqui o de intensificação tipo N, porque em 90% dos casos ele é o tipo utilizado. Ok? Então nós vamos tratar desse modelo aqui, tipo N de intensificação. Dentro desses modelos, você ainda tem hoje em dia os MOSFETs comuns, aplicação geral e tal, para aplicações de potência e tudo mais, e também os chamados Logic Level, nível lógico. Tá? Os MOSFETs nível lógico, eles têm a seguinte característica: a tensão de disparo dele, também conhecida como VGTH, ou seja, a tensão de threshold, de trigger, do gate, é a tensão que dispara entre gate e source, ela é normalmente até 5 volts, menor que 5 volts. Isso garante que ele tenha uma compatibilidade direta para sinais que vêm, por exemplo, de microcontroladores, de Arduino e outros circuitos lógicos que utilizam essas tensões mais baixas. Isso é ótimo, porque ele meio que casa já com a situação. Já os MOSFETs comuns podem ter um VGTH bem mais alto e valores mais altos aqui também de limite. Então, isso é importante, é um ponto importante a pensar. Com isso, dependendo do que eu estiver aqui drivando o meu MOSFET, vamos supor que seja um PIC ou um Arduino, por exemplo. Só lembrando, pessoal, que a PCBWay, que fornece placas profissionais aqui para o canal, continua com a promoção de $5, 10 placas 10 por 10. É muito fácil pedir, basta botar as dimensões aqui, 10 por 10, está em 100 milímetros, número de faces e clicar cotizar. Aqui você pode escolher várias características, entre elas a cor da máscara de solda e a cor da serigrafia. Muito fácil. Ao final, coloque calcular, escolha o tipo de frete e faz o upload do layout da placa. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Ele vai ter uma saída aqui, né? Eu posso conectar aqui direto ou não? É possível fazer essa conexão? O sinal do Arduino direto no MOSFET? Até seria possível, mas não é recomendável. Pelo seguinte, vamos lembrar que dentro do MOSFET, a característica dele é que o gate não está conectado direto às demais junções. Então, o que o Arduino, o PIC, o microcontrolador, seja o que for, a unidade lógica que você tem aqui, enxerga do outro lado? Ele enxerga um capacitor. Ele está enxergando um capacitor aqui na entrada. E vamos recordar lá do capacitor. O que acontece quando o capacitor está descarregado e começa a ser carregado? O que o outro circuito enxerga? Enxerga
um curto-circuito aqui. Porque justamente na hora que o capacitor começa a carregar, a impedância dele é baixíssima. E com isso, ele vai gerar uma corrente muito alta, que vai drenar uma corrente muito alta no início da carga. E isso pode dar problema, você pode até queimar a porta aqui do Arduino do PIC por estar drenando uma corrente altíssima. Veja que se não forem as resistências parasíticas aqui, e algumas capacitâncias também parasíticas que você tem daqui para cá, né? Daqui para cá você tem capacitância parasítica, daqui para cá também. E aqui no próprio fio, entre resistência e outros fatores, você vai ter uma corrente drenada numa conexão direta que pode chegar à ordem de amperes. E essas portas aqui, elas não entregam amperes de corrente, né? Sempre são miliamperes, alguma coisa dessa ordem. Então, primeiro passo, se eu for trabalhar com um sinal de entrada que não tem carga suficiente para drivar o nosso MOSFET, sem riscos, eu preciso botar um resistor limitador ali. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, vamos fazer no de baixo, eu vou precisar colocar um resistor de gate, RG. Esse resistor de gate precisa ser calculado, é a primeira coisa, se você for usar isso aqui. Se você não for usar um MOSFET Logic Level, usar um MOSFET comum, e o teu sinal aqui de entrada tiver carga suficiente para alimentar, muitas vezes esse resistor é desprezado. Tá? Mas mesmo assim você pode calcular até para limitar e garantir uma corrente dentro de uma determinada faixa. Então vamos supor aqui nesse caso que o seu PIC trabalhe com 5 volts e que a porta lá de entrada dele tenha uma capacidade de 20 mA com folga, por exemplo. Com folga, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular um resistor para que a corrente com 5 volts não passe ou fique até na ordem de 20 mA, né? Então vamos lá, seria a tensão dividido pela corrente, 20 mA é 0,02, 250 ohms. Então eu vou colocar um resistor aqui de 250 ohms. Nesse caso, tá? Para 20 mA e 5 volts. Com isso eu garanto que a corrente aqui fique limitada. Então o meu PIC, o meu Arduino, seja o que eu conectar aqui, nunca mais vai enxergar uma corrente tão alta. Ela vai estar limitada por conta do resistor. Ok? Isso garante um funcionamento tranquilo, vai ter corrente suficiente, porém não exagerada a ponto de danificar o meu gerador de sinais aqui, seja o circuito que for. Ok? Esse é um ponto importante, a gente precisa calcular isso. Segundo ponto importante, como ele é muito sensível, o MOSFET é muito sensível, o gate, quando não tem nenhum sinal, ele pode receber algum tipo de sinal espúrio e disparar sem querer. Alguma coisa pode acontecer aqui no gate e ele pode disparar sem querer. Para evitar que ele dispare sem querer, eu preciso garantir que quando não tenha sinal aqui nesse ponto, eu tenha esse ponto zerado. E como é que eu faço isso? Com o chamado resistor de pull down, né? O resistor de pull down é um resistor comum que eu vou colocar aqui para o terra, nesse ponto aqui do gate. Pode ser, por exemplo, não pode ser um volume muito alto, senão eu vou acabar conflitando aqui com a corrente que vem daqui. Então, desculpe, muito baixo, né? Não pode ser muito baixo para não conflitar com a corrente que vem aqui na hora que vem o sinal. Então eu vou botar um volume relativamente alto, 10K. Por exemplo, 8K2, 10K, 12K, todos vão funcionar bem aqui. Eles vão garantir que em baixíssima corrente esse ponto aqui tenha uma tensão zerada, porque está conectado ao terra. Mas quando tiver um sinal aqui, esse sinal vai prevalecer, porque aqui a corrente vai ser maior, e eu vou ter a tensão necessária entre gate e source, de modo que eu dispare o meu MOSFET. Lembrando que quando eu atingir o VGTH, que é essa tensão aqui de gate para source, quando ela for maior que um determinado valor, que lá no meu datasheet ele explica qual é, a gente vai mostrar isso lá nesse documento, o meu MOSFET começa a conduzir. Com isso, a minha carga aqui, ela liga, ok? Então vamos ver agora, esse é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, garantir um resistor de gate e um resistor de pull down. Feito essa parte da entrada, ela estando protegida, nós vamos ver agora o que acontece aqui na parte da saída. Primeiro já sabemos que para conduzir, a entrada precisa ter uma tensão maior do que esse valor. Então eu tenho que garantir que essa tensão aconteça aqui. No caso de um Logic Level, um PIC e um Arduino eles vão gerar uns 5 volts aqui e o meu transistor vai funcionar. Se não for um Logic Level, pode ser que ele precise de uma tensão maior do que 5 volts para armar.
Aí você vai enxergar isso diretamente no datasheet, tá? Você vai pegar aqui o datasheet dele e você vai ir até onde tem o valor da tensão de threshold. Muitas vezes ele dá aqui no início, ou então você tem que localizar esse valor. E nesse caso aqui, ele tem aqui, ó, Gate Source Threshold Voltage, tá? Aqui está chamando de VGS-TH. Esse daqui é mínimo 2 e 4 e máximo de 4 volts. Com esses valores entre 2 e 4 volts, ele vai conduzir. Esse é o IRF 540, ok? É um exemplo aqui que eu estou dando. Outros parâmetros importantes para levantar no MOSFET. Qual a tensão máxima de dreno source, ou seja, a tensão máxima que você vai trabalhar na carga. Esse caso aqui é 100 volts, então eu posso trabalhar com circuitos de baixa tensão, tipo 5, 10, 15, 20 volts, até 100 volts. A resistência de dreno para source quando ele está ligado, RDS on, tá? Ele diz que com VGS de 10 volts, o RDS on é 0,077. Esse é o valor máximo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que quando ele está conduzindo, se o meu VGS, nesse caso aqui, ele é 10 volts, porque essa resistência aqui de condução, ela varia com a tensão de gate. A partir do momento que ele liga, ele tem uma resistência um pouco maior. À medida que você aumenta um pouco mais essa tensão, ele diminui mais essa resistência. Isso é bom, né, por um lado, porque ele vai dissipar menos aqui, porque a resistência vai ser menor. Ele está dizendo que com 10 volts aqui, ele vai apresentar uma resistência máxima de 0,077 ohms. Ou seja, é uma resistência, é um curto, né? Praticamente um curto aqui. Isso é uma resistência bem baixa, embora tenha outros que têm resistência mais baixa do que esse daqui. Esse é outro parâmetro que você precisa saber, ok? E o outro parâmetro importante que a gente precisa saber é com relação à dissipação, né? Depois que eu tenho isso tudo, se eu vou desenhar um circuito e eu quero saber qual é o MOSFET que eu vou escolher, eu vou precisar saber qual a tensão máxima de dreno source para ver se a minha carga atende. Nesse caso aqui, vamos que a minha carga aqui trabalhe com 12 volts. Tá, eu já vi que aqui esse modelo ele permite 100 volts. Então, tá tranquilo, vai funcionar. A tensão de entrada aqui, entre 2 e 4 volts, né, no VGTH, que isso daqui é um Logic Level, por exemplo. Aí no caso do Arduino do PIC, eu vou conseguir gerar essa tensão na hora que ele estiver com nível alto, e com isso ele vai armar também. Portanto, até aí está tudo bem. Agora, e a dissipação? Preciso usar dissipador? Não preciso? Bom, a gente precisa ver aí algumas questões importantes com relação à temperatura, né? Primeira coisa, a gente precisa saber, primeiro, qual é a temperatura máxima que o seu MOSFET aguenta. A gente vem aqui, ó, em Operating Junction and Storage Temperature Range. Seria a temperatura máxima de junção e de armazenamento. No caso aqui, 175 graus. Então, a minha temperatura máxima, Tmax, vai ser 175 graus. É o que ele suporta, tá? Agora, outro fator importante, temperatura ambiente. Vamos botar uma temperatura ambiente média, temperatura ambiente de 25 graus. Tá? Tudo graus Celsius aqui. Você está dando para ver. 25 graus temperatura ambiente, 175 a máxima do MOSFET, ok? Como é que eu faço para calcular agora qual seria a potência máxima de dissipação no caso dele estar com uma temperatura máxima? Eu preciso de mais um parâmetro importante aqui, que são esses parâmetros aqui térmicos do MOSFET. Então aqui eu consigo encontrar alguns parâmetros térmicos importantes. No caso, a temperatura máxima, na verdade o fator máximo de junção para ambiente, que é esse RθJA, e aqui ele está medindo 62 graus por watt. O que significa isso, graus por watt? Significa que cada watt dissipado pelo meu MOSFET sem dissipador, ele aumenta a temperatura ambiente em 62 graus, ambiente nele, né? Na verdade, ele vai ficar com a temperatura ambiente mais 62 graus por cada watt que ele dissipa sem dissipador. Parece muito, né? Por isso que quando você usa o MOSFET em aplicações de alta potência, você precisa usar dissipador. Do contrário, ele vai queimar. Então vamos lá, 62. Agora, se eu quiser trabalhar com dissipador, eu vou trabalhar com essa outra aqui, Maximum Junction to Case. Tá? No caso, essa daqui, ela é de 1.
1 contra 62. Então aqui ela só aumenta 1 grau para cada watt, quando eu uso o dissipador adequado. Quando eu não uso, 62 graus por watt. Ok? Então esse é um outro parâmetro que eu tenho que colocar. Eu tenho que botar aqui no caso, o sem dissipador, então o caso pior. Aí eu usaria a seguinte fórmula para calcular. Vamos lá, vamos calcular aqui nessa área. Seria o seguinte, a potência máxima, que eu vou calcular, na verdade a potência máxima dissipada, né? Aqui na minha conexão Dreno Source. Vai ser a temperatura de junção máxima, que é estimada lá pelo fabricante, menos a temperatura ambiente, ok? Dividido, né? Pelo meu Rθ JA, sem dissipador. Ok? Então vamos fazer esse cálculo aqui e ver qual seria. Vou posicionar aqui. Qual seria essa potência máxima? A potência máxima do meu MOSFET sem dissipador vai ser TJ máximo, temperatura máxima de junção. A gente já viu lá que era 175 graus. Menos temperatura ambiente, eu estou estimando uma média de 25 graus. Sobre Rθja 62. Ok? Vamos fazer aqui rapidamente esse cálculo e ver quanto é que dá. 175 menos 25, 150 dividido por 62. 2,42. Então a minha potência máxima vai ser 2,42 watts. Parece pouco, né? Se você for ver aqui que ele diz aqui no datasheet que a potência máxima dele é 150 watts. Como é que eu posso calcular 2,42? Bom, esse é o cálculo se o meu MOSFET estivesse trabalhando a 25 graus. O que acontece é que ele esquenta. Como ele esquenta e eu não tenho nada que mantenha ele a 25 graus, a minha temperatura máxima, para a temperatura máxima que ele pode atingir, a potência seria 2,42 watts. Acima disso ele vai esquentar demais e pode queimar. Ah, mas então que 175 watts, que 150 watts é esse que está aqui no datasheet? Esse é com dissipador, é com uma condição que mantenha ele a 25 graus. Ele pode dissipar 150, ele pode consumir 150 ali, desde que você trabalhe com temperatura que mantenha o case dele numa temperatura a 25 graus. E para isso usa-se algum tipo de refrigeração a água, dissipadores, seja o que for. Mas para simplificar, vamos usar o 242 para ver se a gente consegue trabalhar com esse circuito aqui sem nenhum tipo de dissipador. Tá? Se precisar, a gente bota o dissipador. Então eu vou apagar aqui para a gente agora fazer os cálculos da verificação se necessitará ou não de dissipador. Bom, pessoal, vamos calcular então. Eu calculei lá pela fórmula da junção que a potência máxima dele seria 2,44 watts. Né? Eu usei para fazer esse cálculo aqui só as características que estão aqui no datasheet, tá? Não é do meu circuito, é do MOSFET, 2,44 sem dissipador. E o próprio datasheet me diz que a resistência ligado dele de dreno para source é de 0,077 ohms. Bom, agora eu vou calcular a potência máxima para saber se vou usar ou não um dissipador. Aí sim eu vou trabalhar com o meu circuito. Então o cálculo vai ser com a fórmula tradicional, que a potência é a corrente ao quadrado, vezes a resistência. Que resistência é essa? É o RDS-on, vezes RDS-on, que é a resistência do MOSFET quando ele está conduzindo. Ok? Vamos lá. Qual seria a minha corrente? Aí eu vou determinar, vamos lá, minha carga tem quanto aqui? 2 amperes, 3 amperes? Vamos botar 4 amperes. A minha carga tem 4 amperes. Então eu vou fazer o seguinte. Potência é igual a 4 amperes ao quadrado vezes RDS-on. Quem é RDS-on? Está aqui, ó, no datasheet, 0,077. Isso é característica do transistor, tá? Do MOSFET. 0,077. Quantos watts dará isso? Vamos lá. 4 ao quadrado, que dá 16, vezes 0,077. Deu 1,232. 1,232 watts. Bom, isso significa o seguinte. Sem dissipador, ele suportaria 2,44.
Então eu posso trabalhar, porque a minha carga vai gerar uma potência aqui de dissipação no MOSFET de 1,232 watts. Ou seja, a metade da capacidade dele. Eu não preciso de dissipador nesse caso. Embora a carga tenha aqui uma corrente considerável, né? Mas eu calculei, por conta da resistência tão baixa que ele tem, a dissipação no MOSFET vai ser muito pequena. Vai ser desta ordem. Se for acima disto aqui, aí sim eu precisaria de usar um dissipador de calor. Ok? Esse é um outro ponto que a gente precisa calcular. Então até agora já calculamos 3 pontos importantes. Vamos calcular um último para fechar. Calculamos o resistor de gate, que é responsável por garantir que a corrente aqui não seja muito alta na partida, quando ele é chaveado por conta da capacitância de entrada. O resistor de pull down para garantir que ele não chaveie sozinho. Aqui, calculamos a potência para saber se vai precisar ou não de dissipador de calor. E o outro ponto, um pouco menos comum de ser calculado, mas é importante, porque se você vai trabalhar, por exemplo, com sinais muito rápidos, eu preciso de um chaveamento muito rápido, é importante saber qual o tempo de transição do transistor, o tempo que ele leva para chavear de off para on. Isso pode ser muito importante em circuitos lógicos de alta velocidade. Tá? Em outros tipos de chaveamento pode ser até desprezível, a gente não calculou isso. Mas em alguns casos é importante saber. Então vamos calcular essa questão. Isso aqui depende muito do seguinte: como ele tem esse capacitor aqui na entrada, não é um capacitor de verdade, né? Ele tem uma capacitância de gate. Algumas capacitâncias parasíticas, a gente vai fazer um cálculo simplificado. Existem cálculos super complexos para isso. Mas existe uma forma de fazer aproximada, simplificada, que funciona perfeitamente. A gente tem uma ideia de qual vai ser o tempo de chaveamento dele aqui. Tá? Então vamos lá. Primeiro parâmetro importante a conhecer, a gente precisa olhar de novo o datasheet dele para poder verificar uma informação importante. Essa informação aqui, QG máximo, Q é de carga elétrica em coulombs. Eu estou tratando com capacitância. Se eu estou tratando com capacitância, o capacitor armazena carga, a carga medida em coulombs, ok? Quem não conhece bem esse assunto, eu recomendo ver o vídeo sobre capacitores. Aqui temos carga máxima em nanocoulombs 72. Eu vou anotar esse número, tá? Porque ele vai ser importante. Então, eu vou anotar aqui, ó. Q máximo é igual a 72 nanocoulombs, tá? NC. Esse é um ponto. Uma fórmula importante que a gente precisa saber. A carga, essa fórmula já é conhecida, né? É igual a corrente. No caso aqui vai ser a corrente de gate, a carga que vai passar aqui ao carregar o meu MOSFET vai ser a corrente de gate, que multiplica o tempo. Essa vai ser a carga que vai passar aqui durante o processo de carga. Vamos lá. Eu quero calcular o tempo, justamente esse tempo que ele vai levar para carregar. Por quê? O meu MOSFET, pessoal, pensa bem, se ele tem um capacitor, ele só vai disparar quando esse capacitor, essa capacitância, né? Vamos lembrar, não é um capacitor. Essa capacitância intrínseca dele, quando ela estiver carregada. Quando ela estiver carregada é que ele dispara aqui e fecha o circuito fazendo a condução. Esse tempo de carga dessas capacitâncias intrínsecas é o meu tempo de disparo do MOSFET. É o que eu quero saber. Se ele vai demorar, depois que vem o pulso, quanto tempo ele leva para disparar. Ok? Isso é importante em circuitos críticos que precisam de temporização, que trabalhem com lógica, né, com temporização. Bom, então vamos lá. Q máximo eu tenho 72 nanocoulombs. Então vamos trabalhar com o Q máximo dele, né, que é o que ele se carrega completamente. Então é 72, que multiplica a corrente de gate. Vamos lá. Corrente de gate, lembra lá atrás quando eu falei que esse cara aqui vai ser disparado por um PIC ou por um Arduino com 5 volts e 20 miliamperes, e por isso eu calculei os 250 ohms aqui. Então a corrente de gate aqui, desprezando que eu também vou ter uma tensão aqui, eu vou ter uma tensão daqui para cá. Na verdade essa corrente vai ter uma certa alteração, mas a gente vai simplificar isso para não complicar os cálculos, porque dá bem aproximado, e vou considerar que tem 20 miliamperes, né? Então, corrente de gate vai ser 20 miliamperes, que é 20 vezes 10 a menos 3, que multiplica o tempo, tá?
Lembre-se que 72 é nanocoulombs. Você lembra de nano? Quanto é nano em notação científica? É 10 a menos 9, né? 10 a menos 9. Então vamos calcular aqui. O tempo vai ser 72 vezes 10 a menos 9 sobre 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer esse cálculo aqui. Tempo, agora sim, tempo. 72 vezes 10 a menos 9, que é 72 coulombs. Isso aqui você pega lá no datasheet. Dividido pela minha corrente de gate, 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer o cálculo agora. Que tempo é esse? Qual é o tempo que vai dar? Vamos lá. Então, vou calcular aqui. 72 vezes 10 a menos 9, dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Deu esse número aqui, ó. Vamos ver quantos dígitos tem aqui. Tá? Vou botar em notação científica. Deu 3,6 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micro, né? Então deu 3,6 microsegundos. Esse é o tempo de chaveamento do meu MOSFET. Então, ele depende do quê? Primeiro, depende do MOSFET. Por que depende do MOSFET? Porque eu tenho que saber esse Q máximo aqui. Então, por isso tem o número dele aqui, 72, que eu peguei lá no datasheet. E depende da corrente de gate, que é 20 mA neste caso, que está determinada pelo meu RG aqui. Inclusive, se eu não colocar RG aqui, fica bem difícil de calcular essa corrente, porque imagina, o que eu vou ter ligado entre o meu Arduino, meu PIC, ao MOSFET? Nada, só um fio. Esse fio tem resistência? Tem. É uma resistência baixíssima. Eu posso tentar calcular, vai ser uma corrente muito alta aqui, e isso vai alterar. E o que eu chego à conclusão aqui pela fórmula? Que quanto maior a corrente de gate, menor o tempo de chaveamento. Esse tempo de chaveamento, 3,5 microsegundos, é para o caso do transistor IRF540, porque eu estou usando esses dados, e para 20 mA de corrente de gate. Se eu aumentar essa corrente para 30, para 40, para 50, eu vou conseguir diminuir esse tempo. É uma artimanha, você pode conseguir em tempos menores uma corrente maior de gate, mas tem um limite. Eu não posso botar uma corrente muito grande de gate porque o meu Arduino, meu PIC, meu circuito lógico não vai suportar. Talvez eu tenha que botar um outro transistor aqui drivando, não sei. Alguma coisa você pode fazer para melhorar. Além disso, tem uma corrente limite aqui, né? Você não pode também exagerar aqui nessa corrente. Então, é um ponto de equilíbrio aqui nesse projeto. Você pode trabalhar com 3,6 microsegundos, vai atrapalhar o chaveamento do que você está fazendo? Talvez não, esse aqui é bem rápido, né? Mas pode ser que você precise de menos. Porque repare bem, qual a frequência máxima que pode transitar aí? 3,6 microsegundos. Isso é período, né? Como é que eu calculo a frequência? É o inverso do período. Então eu vou inverter aqui, ó. Deu 277 vezes 10 ao cubo. Desculpe, 277 kHz, né? Vezes 10 ao cubo. 277 kHz, a frequência máxima. Parece um pouco baixa, podia ser maior. Eu podia precisar de 1 MHz. Para conseguir 1 MHz, o meu tempo de transição tem que ser menor que 1 microsegundo, senão eu vou dar problema. Então, para ter 1 microsegundo aqui, eu tenho que melhorar. Ou eu tenho que escolher outro MOSFET, tá? Esse MOSFET é o IRF540. Você pode escolher outro que seja mais rápido, né? Ou até trocar de transistor, não usar MOSFET, usar IGBT, sei lá, se precisar de ou frequências maiores, tá? Mas aqui são os cálculos primordiais, ok? Então, a gente conseguiu agora aprender a calcular tudo que circunda um MOSFET quando ele funciona como chave, para que a gente tenha um projeto e um circuito que funcione corretamente, né? A gente calculou o resistor de gates, a gente calculou o pull down, calculou também a dissipação máxima dele, se vai precisar usar ou não dissipador para garantir que ele funcione bem, e calculamos também o tempo de chaveamento, que pode ser importante dependendo da frequência que você use aqui e da resposta que você precise no chaveamento. Ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre como projetar um circuito de chaveamento usando MOSFET. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de sempre pesquisar o modelo do MOSFET primeiro e pegar os dados no datasheet, ok? Para poder fazer o cálculo correto. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações para receber aviso dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.